Pessoal. Meu nome é Gustavo Arantes Rosa Maciel, eu sou assessor de ginecologia e de biologia molecular e hoje eu vou falar para vocês algumas coisas a respeito de aspectos práticos do diagnóstico do climatério e menopausa. Perfeito. Primeiramente, uma coisa que é muito importante nós sabermos que a vida da mulher, ela se desenvolve em várias fases. E essas mais variadas fases, elas estão muito relacionadas com a possibilidade, ou então com a produção hormonal. Então, na verdade, você tem aqui no início da fase da infância, e no período peripubertário, essa mulher vai começar a produzir alguns hormônios e acontece depois de alguns anos um marco muito importante que é a primeira menstruação da vida da mulher, que nós chamamos de menarca. A partir desse evento, inaugura-se um período longo que a gente chama de menarqueme, que é o período reprodutivo da mulher. E esse período reprodutivo ele termina exatamente com a menopausa. No entanto, anos antes de acontecer a última menstruação, que é a chamada menopausa, você tem algumas alterações hormonais que são muito características e que nós chamamos de período de transição menopausal. Hoje em dia, a gente sabe que essa questão da menopausa e do climatério tem se tornado cada vez mais importante, porque com o crescimento da expectativa de vida da população, que, por exemplo, no século XVII, século XVIII, girava por volta de 45 anos, e hoje no Brasil, século XXI, XX, é por volta de 77 anos para a mulher. Isso significa que boa parte da vida dessa mulher ela vai passar no período pós-menopausal. Então, tem uma série de questões relacionadas à questão de cuidados médicos, de cuidados com a saúde feminina, que cada vez mais eles vão ficando mais e mais importantes. Então, com relação à questão da terminologia, é interessante nós notarmos que o termo chamado climatério, que ele define a transição entre a fase reprodutiva e não reprodutiva da mulher, e que se inicia com as primeiras manifestações clínicas da falta de estrogênio e termina por volta de um ano após a menopausa, ele tem sido substituído por essa terminologia de transição menopausal. A transição menopausal, ela começa naquele momento em que começam a acontecer os primeiros alterações relacionadas à perda da produção adequada de estrogênio pela mulher, e isso normalmente se traduz como irregularidades menstruais, e ela termina na menopausa. A menopausa em si, como eu disse, ela é considerada como a última menstruação, confirmada 12 meses após a menorreia, e níveis altos de FSH, níveis baixos de estradiol. Então, desse modo, a menopausa, o diagnóstico da menopausa, ela só pode ser feito retrospectivamente. Por outro lado, nós também sabemos que esse termo menopausa, ele é também utilizado para caracterizar o período pós-menopausa. Então, o período pós-menopausa, ele inicia-se com a menopausa, mas popularmente ele é conhecido como menopausa. E isso tudo decorre de um fenômeno muito particular dos mamíferos, de alguns mamíferos, mamíferos do sexo feminino, que nascem com todas as células germinativas que vão ser gastas durante todo o período da vida. Então, na verdade, é um universo finito e a cada momento em que esses folículos, que a gente chama, né, eles vão entrando em fase de crescimento, eles vão ser ou ovulado ou eles vão morrer num processo de apoptose e atresia. Então, eles passam por vários períodos de recrutamento, seleção, dominância e ovulação, mas o fato é que 99% deles, 99,9% deles vão entrar em morte celular e apenas 0,1% vão ovular. Então, desse modo, a menina tipicamente nasce com mais ou menos 2 milhões de folículos. Quando ela atinge a puberdade, ela já tem 400 mil folículos, e de maneira que
No fundo, depois de um período de vida, na vida reprodutiva, ela tem uma média de 400 ovulações. A partir do momento em que esses folículos vão sendo depletados, começa a acontecer uma série de alterações hormonais que estão relacionadas com o período de transição menopausal, com perda da fertilidade e também com alteração relacionadas à própria menopausa. Então, aqui é um gráfico que ele mostra a queda do número de folículos primordiais, que são aqueles folículos quiescentes que estão ali guardados para um dia entrarem em fase de crescimento. Então, na verdade, como eu disse para vocês, a partir de um determinado momento, você começa a ter uma queda um pouco mais pronunciada desses folículos. A partir de 37 anos, você começa a ter alguma perda em termos de fertilidade, em termos de produção hormonal, e por volta de 50, após 40 anos, tem uma queda muito importante, e por volta de 50 anos, de todos aqueles folículos que a mulher tem, ela vai ter aí por volta de 1.000 folículos, sendo que boa parte deles tem a qualidade muito comprometida. A partir do momento em que você perde essa capacidade de produzir hormônios, a pessoa entra naquele período da transição menopausal e do próprio climatério. Então, na verdade, na medida em que os folículos vão sendo depletados, o próprio estradiol, que é o principal hormônio feminino, ele cai, a produção dele é muito importante, e o FSH e o LH sobem no sentido de tentar fazer essa compensação. Posteriormente, na medida em que esses folículos vão sendo depletados, quem passa a funcionar como grande produtor de hormônio na mulher é o estroma ovariano, que ele vai produzir androgênios mais fracos e vai produzir também a estrona, que é um estrogênio mais fraco. Esse processo, no entanto, ele dura alguns anos, então não é uma coisa súbita, né? Então esse aqui é um trabalho que foi feito, um trabalho clássico, em que ele, de alguma maneira, ele mostra quais são as alterações que ocorrem nesse período de perimenopausa, ou então período de transição menopausal. Então, ele começa a ter as primeiras alterações com relação à questão dos ciclos menstruais, e aí depois vão acontecendo algumas elevações de FSH, e de maneira que esse período se encerra com a última menstruação. A partir do momento em que ocorre a última menstruação, inicia-se um novo período de pós-menopausa, sempre com FSH bastante elevado, estradiol baixo, e isso muitas vezes a gente acaba detectando na clínica, né? Então, pensando em diagnóstico da menopausa, quais são as manifestações clínicas? Primeira manifestação clínica de importância quando uma mulher está entrando na transição menopausal são as irregularidades menstruais. Habitualmente, os ciclos se tornam um pouco mais curtos, posteriormente se tornam anovulatórios e mais longos, por conseguinte. Posteriormente, vai ter a amenorreia, por cessação da produção de estrogênio, mas junto com essa queda de produção de estrogênio, vem uma série de outros aspectos, uma série de outros sintomas que comprometem muito a qualidade de vida da mulher. Então, tem um quadro de irritabilidade, de labilidade emocional, uma série de alterações neuromusculares, como parestesia, mialgia, fraqueza, cefaleia, sensação de tontura. A pessoa passa a não dormir de maneira adequada e, acima de tudo, começa a sentir esses fenômenos vasomotores, que são os conhecidos fogachos. Então, fogachos são uma série de coisas de alteração de sudorese e de perda de controle da temperatura corporal, que incomoda muito a paciente e leva a uma perda de qualidade de vida muito importante. O fato é que, normalmente, os primeiros sintomas, eles ocorrem, os primeiros sintomas são as irregularidades menstruais e, posteriormente, tem uma cascata de alterações, uma cascata de sintomas que vão acontecendo. Alguns mais precoces, de uma certa forma, por exemplo, como insônia, labilidade emocional, irritabilidade, os próprios fogachos, e algumas são mais tardias, como a osteoporose, alterações cardiovasculares mais tardias, né? O fato é que durante esse período de 50 e 60, 50 e 65 anos, a mulher tem uma
uma série desses sintomas que acontecem nesse período, e isso acaba comprometendo a qualidade de vida e mesmo a qualidade da saúde dessa mulher. Os fogachos duram para sempre? Na verdade, uma série de estudos mostrando que os sintomas vasomotores, eles são mais pronunciados entre o período aí de 50 e 60 anos. Então, normalmente essas pacientes, quando selecionadas para fazer uso de reposição hormonal, devem ser avisadas que o período de maior complicação, o período de maior desconforto acontece por volta de 10 anos aproximadamente. Posteriormente, isso acaba melhorando. Outro dado também muito importante é a modificação do metabolismo que ocorre nessa fase. Em geral, existe uma tendência muito grande de ganho de peso, alteração do perfil lipídico, que ele vai virar um perfil lipídico mais semelhante ao do homem. Então, a proteção do estrogênio é muito importante para manter um perfil lipídico adequado, aumenta o risco cardiovascular e, paralelamente a isso, uma série de coisas, como, por exemplo, alteração de tireoide, principalmente tireoidite de Hashimoto, aumento de risco para diabetes e também aumento de risco de hipertensão. Então, esse é um dado muito importante para o médico prestar atenção, porque não só as questões reprodutivas e de hormônios sexuais, mas também as questões metabólicas são chave nessa fase. Com o tempo, essa falta de estrogênio vai levando a um quadro de alteração de pele, ressecamento vaginal, sintomas urinários, geniturinários, com perda de urina, e posteriormente, perda de massa óssea se essa paciente não for tratada de maneira adequada. Então, ela vai perdendo altura na medida em que os anos vão passando, basicamente por fraturas subclínicas que acontecem na região das vértebras. Então, todo esse processo é um processo que não, se ele não for cuidado, se ele não for visto com com uma determinada atenção e cuidado, ele pode levar a um comprometimento da saúde da paciente. Tem um dado também muito interessante com relação à questão de quando intervir e quando prestar atenção. Nós sabemos muito bem que a perda de estrogênio, ele leva a uma queda muito súbita da massa óssea na mulher entre 50 e 60 anos. Então, é importante o médico ter noção que isso acontece, é um fenômeno muito particular da mulher. Então, por exemplo, no homem, essa curva ela é bem mais tênue, né? Mas nesse período em que você tem uma perda da produção estrogênica, tem uma queda muito súbita na massa óssea da mulher. O que aumenta a chance dela ter osteoporose, aumenta a chance dela ter fraturas em idade mais avançada. Então, um dos objetivos do tratamento e do cuidado com a mulher é o quê? É trabalhar na possibilidade de você evitar uma queda tão abrupta no sentido de melhorar ou então preservar ao máximo a massa óssea dessa paciente. E nós sabemos muito bem que a osteoporose é um fator muito vinculado aí à presença da menopausa, e a osteoporose é uma perda da estrutura e perda da quantidade de cálcio que o osso tem disponível, né, levando a um aumento de risco de fratura. Então, em termos de diagnóstico, em termos de propedêutica, a primeira coisa importante que nós fazemos é a mamografia. A mamografia, ela é mandatória, por quê? Porque além do rastreamento habitual, é importante que se tenha uma mamografia normal para que se pense em reposição hormonal caso essa paciente tenha indicação ou desejo de fazê-lo. A ultrassom, ela é muito importante também no sentido em que se vai avaliar o útero, avaliar endométrio, porque uma série de alterações podem ocorrer nesse período também. E, por fim, a densitometria óssea, uma densitometria óssea basal, que ela vai estimar a massa óssea dessa paciente. A densitometria óssea ela é feita por um aparelho de raio-x modificado, que a gente chama de DEXA, e ele basicamente ele vai identificar áreas de maior concentração de cálcio, maior densidade óssea, e a partir daí você vai avaliar e colocar numa curva da população saudável e jovem, e você vai estimar se essa paciente está dentro de uma faixa de normalidade, que é essa verde, dentro de uma faixa de risco, que a gente chama de osteopenia, ou então numa perda óssea mais
patente e com alto risco de fratura, principalmente de colo de fêmur e de coluna. Então, essas duas regiões, nós fazemos essa avaliação. E aí nós utilizamos normalmente o T-score e o Z-score. O T-score é uma comparação entre a paciente com os adultos jovens, e o Z-score são comparações dessas pacientes com pessoas da mesma idade. Normalmente o Z-score é utilizado em extremos de idade, e o T-score é o que nós utilizamos na prática para avaliar a mulher na pós-menopausa. Além disso, uma série de outros exames devem ser pedidos nessa fase. Hemograma, colesterol, glicemia de jejum, alteração da tireoide e também alguns exames de metabolismo ósseo. É muito importante que nós tenhamos a possibilidade de fazer um grande check-up dessa mulher nesse período, tendo em vista todo o grau de modificação que acontece a partir do momento em que ela para de produzir os hormônios femininos. A vitamina D ela é essencial porque ela é extremamente importante no metabolismo ósseo, na manutenção da massa óssea, e é importante que a gente averigue os níveis de vitamina D e os coloque dentro de uma faixa adequada em termos de função. Sabemos que, principalmente nessas mulheres na pós-menopausa com alguma perda óssea, o ideal é que ela esteja entre 30 e 60 nanomol por litro de vitamina D. Com relação à questão das dosagens hormonais, as dosagens hormonais nem sempre são necessárias. Então, o FSH e o LH ele é útil no tratamento, no diagnóstico, principalmente de pacientes esterectomizadas, em que se perde o maior achado clínico relacionado à menopausa, que é exatamente a ausência da menstruação. O estradiol, ele também tem uma utilidade bem limitada. Às vezes, a gente utiliza o estradiol para fazer monitorização de tratamento com relação à questão do impacto desse tratamento na massa óssea. A progesterona a gente nunca usa vamos dizer assim, como rotina, e a testosterona tem uma utilidade bastante limitada nessa fase também. Então, lembrar que as dosagens hormonais devem ser usadas com uma certa parcimônia, uma vez que eles informam pouco, né? Então, esse aqui é um organograma em que mostra, basicamente, um fluxograma que mostra como devemos fazer o diagnóstico de menopausa. Então, suspeita de menopausa exclui gravidez, hiperprolactinemia e hipotiroidismo. Se ela tiver uma menorreia acima de 12 meses e a idade acima de 45 anos, o diagnóstico clínico de menopausa está feito. Tá? Se essa paciente tem sintomas vasomotores e tem acima de 45 anos, a dosagem do FSH e do estradiol são úteis e aí pode-se fazer o diagnóstico. Se essa paciente tem a menorreia acima de 12 meses e idade abaixo de 40 anos, pode ser que ela tenha um quadro de insuficiência ovariana prematura e as dosagens de FSH, principalmente, se impõem. Então, era nesse aspecto, então, para a gente terminar, lembrar que o diagnóstico da menopausa em si, da menopausa, que é um fenômeno fisiológico, é, na maioria das vezes, um diagnóstico clínico. As dosagens hormonais podem auxiliar eventualmente, mas não são mandatórias. E lembrar que esse é uma excelente oportunidade de fazer um check-up nessa mulher em função desses inúmeros fenômenos que acompanham essa perda da produção de estrogênio, tá certo? Lembrar que as metodologias laboratoriais, elas evoluíram bastante e lembrar, acima de tudo, essa mulher, ela vai continuar vivendo, levando uma vida normal, apesar dessas mudanças dramáticas, e é nossa função, é função do médico ginecologista, a função do médico que cuida de saúde da mulher, acompanhá-la e dar a melhor assistência possível. Um grande abraço, espero que tenham gostado.